Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 7 ações cientificamente comprovadas que podem ajudar você a diminuir o estresse diário. Olha que maravilha! Porque nós vivemos em um mundo onde nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível no nosso dia, um mundo onde nós estamos numa constante sobrecarga de coisas e as tarefas elas parecem brotar de todos os lugares e o tempo ele só diminui, não é? Você também tem essa impressão diariamente? Então eu vou trazer para você aqui 7 práticas simples que transformaram a minha vida e que podem também transformar a sua vida e a sua produtividade. Essas ações, elas são simples e elas têm o poder de, quando desenvolvidas consistentemente, elas podem criar grandes mudanças na sua vida e na sua rotina. E todas elas têm um embasamento aqui científico da neurociência e também tem a minha experiência e de alguns, de vários dos meus alunos que aplicam isso no dia a dia e que têm realmente transformado a sua produtividade e a sua relação com o tempo. Então, eu indico que você assista esse vídeo até o final, que você anote quais são essas 7 ações e eu vou deixar aqui uma espécie de desafio para que você, nos próximos 21 dias, que você coloque essas ações em prática, antes mesmo de tomar um julgamento sobre elas. Porque quando nós temos pequenas ações repetidas dentro da nossa rotina, é isso que vai gerar uma verdadeira mudança, é isso que vai gerar uma transformação. Porque quando eu me torno uma pessoa consistente em pequenas ações, o meu cérebro ele entende que aquelas ações elas têm valor e ele vai querer repetir, ele vai tornar aquilo mais fácil e vai tornar aquilo mais habitual para que ela aconteça, para que essa ação ela aconteça de uma maneira mais tranquila e com menos esforço. E é isso que nós queremos. E é isso que vai transformar a nossa relação com o tempo e a nossa relação com os grandes problemas do nosso dia. Temos que nos preparar para eles, porque a gente sabe que eles vão acontecer. E isso sempre tem uma grande ajuda quando eu tenho um sistema de produtividade que vai me mostrar com clareza quais são as tarefas e quais são as ações do meu dia. E é exatamente isso que eu ensino você a fazer no passo a passo, na prática, no DNA produtivo. E o link está aqui embaixo e eu indico você que você vá lá, tem um vídeo de 3 minutinhos onde eu te explico tudo que você vai encontrar dentro desse treinamento, tá bom? Vamos lá então para essas 7 ações práticas. E a primeira delas é: acorde no mesmo horário todos os dias. Mas Jorge, eu já faço isso porque eu tenho que acordar todos os dias no mesmo horário para ir trabalhar. Só que aí o que você faz? Aí você quer compensar o seu sono no final de semana. E aí você sai da sua rotina. Entenda uma coisa. Quando eu falo que você precisa acordar no mesmo horário todos os dias, não é exatamente no mesmo horário, mas é em uma janela. Então, se durante a semana você precisa acordar às 6, às 7 horas da manhã, não vai acordar meio-dia no final de semana, gente, na hora do almoço. Acorda ali 8 horas, dorme um pouquinho a mais, ajusta esse horário para você acordar todos os dias dentro de uma janela de tempo ali de pelo menos 1 hora, para mais ou para menos. Por quê? Isso é muito importante, porque o nosso cérebro ele possui um relógio biológico interno, que é chamado de ritmo circadiano. E o ritmo circadiano, ele é responsável por regular toda a produção hormonal do nosso corpo. E aí ele vai regular os nossos níveis de cortisol, nosso nível de melatonina, nosso nível de dopamina, de noradrenalina. Ou seja, ele vai regular
de acordo com o nosso horário de dormir e de acordar, de acordo com a nossa presença na luz ou na ausência dela, você vai entender isso melhor, ele vai regular toda a parte biológica do nosso corpo. Então, quando eu determino o mesmo horário para acordar todos os dias, eu estou mostrando para o meu corpo que naquele horário do dia eu estou despertando, o meu dia está começando. E aí ele passa a entender esse recado que eu dou a ele. E o que vai acontecer? Quando você repete essa ação de maneira consistente, o que vai acontecer é que daqui a pouco você vai se livrar até do despertador. E talvez isso já aconteça com você. Magicamente, do nada, das 6, 7 horas da manhã e o seu olho abre, você desperta, você acorda. E isso é maravilhoso, porque significa que os seus sinais biológicos, eles estão agindo a seu favor. O seu corpo ele já entendeu que existe uma rotina estabelecida na produção dos seus hormônios e neurotransmissores e isso vai acontecer de maneira consistente, tá? A segunda ação prática, ela vem logo após a primeira de você acordar, que é arrume a cama todos os dias. Existem já estudos que comprovam isso, que revelam que o nosso ambiente visual, quando ele está desordenado, ele vai ocupar espaço mental, ele vai ocupar a nossa atenção neuronal e isso vai limitar a nossa capacidade de processar novas informações. Então, se eu acordo, deixo lá minha cama de qualquer jeito, deixo meu ambiente desorganizado, o que vai acontecer é que essa desorganização, ela já vai ocupar um espaço na minha mente. E aí, na hora que eu tiver que olhar para o meu planejamento diário, na hora que eu tiver que olhar para as tarefas que eu tenho que fazer, na hora que eu tiver que priorizar as minhas tarefas e lidar com o imprevisto, eu estou com uma menor carga atencional do que aquela que eu poderia ter. Então, vamos dizer assim, só de você começar o dia em um ambiente desorganizado, o seu foco ele vai diminuir e não é isso que você quer. Então, uma ação muito simples de arrumar sua cama todos os dias, você já dá um primeiro sinal psicológico para o seu dia. É a primeira conquista do dia. Acordou, levanta, arruma a sua cama todos os dias, porque isso tem o poder de você criar, né, um efeito cascata positivo. Se o primeiro sinal biológico é positivo, acordei no mesmo horário, o primeiro sinal psicológico também é positivo, eu arrumei a minha cama, a chance de você lidar melhor com as tarefas do dia é muito grande, tá bom? E tem até um discurso, eu não vou lembrar do nome do cara lá, mas você já deve ter ouvido, né, e visto por aí alguns vídeos, tem um discurso famoso de um tenente, de um coronel, enfim, almirante, alguma coisa lá da Marinha Americana, que ele fala o seguinte: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Você já deve ter ouvido falar nesse discurso. É um discurso que ele faz em uma formatura de uma universidade lá e tal, enfim, num contexto desse. Ele fala, quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama, porque é o primeiro sinal de organização. E isso já traz aqui um impacto para a ação de número 3, que é o seguinte: mantenha o seu guarda-roupas arrumado. É isso mesmo. Olha lá, arrumar a cama logo pela manhã me traz uma primeira vitória, um primeiro sinal psicológico positivo. Quando eu olho para o meu guarda-roupas e eu vejo que ele está organizado, o que vai acontecer? Isso vai desencadear um sinal psicológico e um sinal até químico de organização, de planejamento. Eu diminuo a necessidade de ficar decidindo as coisas. Porque se eu olho para um monte de roupa que está lá, tudo desorganizado, eu falo assim, nossa, será que a calça que eu quero está naquele meio? Será que aquela meia que eu preciso usar, ela está limpa ou não? Ou ela está no meio daquela bagunça? Ou ela está na gaveta? Ou onde que ela está? Então, você manter o seu guarda-roupas arrumado, ele vai poupar energia
para os momentos de tomada de decisão. Quando eu tenho lá uma grande bagunça, isso vai causar um esgotamento ao longo do seu dia, porque você vai ficar sempre tendo que decidir as coisas. Você vai ter que sempre ficar no meio da desordem, decidindo por outras coisas. Quando você começa, eu comecei com a minha cama arrumada. O meu guarda-roupa tá arrumado, então eu tomo menos decisões logo pela manhã. Porque eu já separei a minha roupa. Ou se eu já não separei no dia anterior, que é até o ideal, deixo uma dica para você, deixe a sua roupa separada no dia anterior. O que eu faço? Eu já sei onde está. Onde que está minha camiseta, onde que está minha calça, onde que estão os meus tênis, onde que está ali, né, a minha meia, o que eu vou precisar para usar, ou a minha roupa de treinar. Já tem uma ordem, já tem uma organização, tá? Eu tô sempre com uma camiseta aqui, né, de uma única cor, na maioria das vezes a camiseta preta. Por quê? Exatamente por isso. Porque há alguns anos eu só uso camiseta lisa, basicamente da mesma cor, para evitar essa reserva decisória, de eu ter que ficar gastando energia em ter que decidir o tempo inteiro. Isso pode causar uma grande procrastinação de você falar, meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu uso? E isso causa, né, segundo a neurociência, o que eles chamam de paralisia decisória. Eu tenho muitas opções, aquelas minhas opções elas não estão organizadas e aí eu não vou conseguir performar nas opções que eu tenho. Isso vai me levar também à quarta ação que eu vou trazer para você aqui, que é o seguinte: não termine o dia sem que a louça da sua pia ela esteja lavada. Repara, são pequenas ações simples que recorrentemente, feitas de maneira recorrente e ao longo do dia, elas vão somar positivamente na sua performance e no modo como você lida com as coisas. Os nossos neurônios, ao longo do dia, eles estão processando as informações visuais que elas recebem. O nosso córtex visual é o local da onde saem mais sinais para o nosso córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro aonde nós temos ali a ordem, o planejamento, o nosso poder de decisão. Então, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que está no meu campo visual, está passando um sinal para o meu córtex pré-frontal. Então, se eu não arrumo minha cama, se meu guarda-roupa é todo bagunçado, e se eu vou lá e eu deixo aquele monte de louça, ou pode ser um pouco, né? Eu deixo um pouco de louça lá na minha pia, o que vai acontecer é o seguinte: o meu cérebro ele vai absorver esse ambiente bagunçado antes de dormir, e isso tem poder até de influenciar na qualidade do seu sono. Tem um estudo da Escola de Medicina de Harvard que comprova isso, que quando eu tenho um ambiente bagunçado, quando eu estou olhando para o ambiente bagunçado antes de dormir, isso está gastando energia que vai ser retirada do meu sono, ou seja, a qualidade do meu sono ela vai sofrer uma interferência negativa por conta disso. Além disso, cara, a sensação de estar com a pia limpa, a sensação de organização no final do dia, ela é maravilhosa, mas nada supera a sensação de você acordar no outro dia, ir lá tomar um bom café da manhã ou passar pela cozinha e ver que a louça está toda limpa e que a pia está olhando para você com uma outra cara, que tá tudo limpinho, tá tudo bonitinho, tá tudo sequinho, tá tudo em ordem. Isso é extremamente importante e isso vai reduzir muito a carga de estresse matinal, tá? Então, coloque isso em prática. E aí nós vamos para a ação número 5, que vem nessa mesma linha de raciocínio que você já entendeu aqui. A ação número 5 é: mantenha a sua mesa de trabalho organizada. Tenha uma certa organização. Eu estou olhando para minha mesa aqui, eu tenho 2 livros aqui que eu estou usando, eu tenho aqui a minha água, eu tenho o meu celular, meu óculos e aqui o meu caderninho de anotações. O resto está tudo guardado. E na hora que eu terminar de gravar esse vídeo, na hora que eu finalizar o meu dia, tudo isso vai para um local definido. Porque
essa organização, ela vai liberar estímulos de foco para mim. Agora, se eu tenho aqui um monte de coisa, eu tenho papel espalhado para todo lado, eu tenho um monte de gatilhos aqui visuais ao longo da minha mesa, eu vou estar tentando gravar esse vídeo para você e lembrando daquele papel que eu não fiz ali, de uma anotação, de um post-it que está grudado, de uma coisa aqui, daquele livro que eu não terminei de ler. Então, é preciso organizar o ambiente físico, porque isso afeta a nossa capacidade de foco, e isso vai ativar de maneira positiva ou negativa o nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais cara do nosso cérebro e é aquela parte que você, que nós, que queremos melhorar a nossa relação com o tempo, precisamos de ações diárias para ativar ele ao máximo, para cultivar um bom uso desta parte do nosso cérebro. Porque se a nossa vida ela tá um completo caos e eu não consigo dominar esse caos de alguma maneira, ou não consigo pelo menos me sentir organizado dentro do caos, o que vai acontecer? Que o meu córtex pré-frontal ele vai receber menos sinais, porque esses sinais eles vão ser, vou dizer assim, né? Eles vão ser direcionados, em sua maioria, para o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. E aí as nossas emoções, elas tomam conta das nossas decisões, aumenta muito o número, né, a quantidade de liberação de cortisol, de estresse, eu tenho uma sobrecarga e um estresse muito grande, e aí eu não consigo tomar boas decisões, porque o meu cérebro ele quer me proteger dessa sobrecarga, e ele faz isso bloqueando os sinais que chegam ali ao meu córtex pré-frontal. Mas vamos lá, seguindo aqui, a ação número 5. Mantenha a mesa de trabalho organizada, o que nos leva à ação número 6. A ação número 6 e número 7 aqui, ela sai um pouquinho do contexto das primeiras 5, mas elas são complementares. A ação número 6 é o seguinte: para com esse hábito de reclamar o tempo todo. Então, toda vez que você reclamar no seu dia, faça um exame de consciência, tá? Isso é extremamente importante, porque se você tem o hábito de reclamar, isso vai afetar o nosso cérebro. Por quê? Porque vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, e aí isso vai mexer ali na sua região das memórias, que é o nosso hipocampo, e vai virar algo normal você reclamar. Você já viu aquela pessoa que é normal para ela reclama de absolutamente tudo, ela tá o tempo inteiro reclamando das coisas. Por quê? Porque virou hábito, porque às vezes ela nem percebe que ela tá reclamando de tudo. Só que isso é extremamente ruim, extremamente prejudicial para o nosso cérebro e para a nossa produtividade, porque se eu estou focado em reclamar das coisas, eu estou menos focado ou quase não focado em encontrar as soluções para aquilo. Então, o que eu quero deixar para você aqui que eu tenho feito muito, e isso tem melhorado demais as minhas relações aí ao longo dos últimos anos. Toda vez que eu me pego criticando algo, eu transformo essa crítica em uma pergunta. Eu falo assim, tá, por que eu estou criticando isso? Por que eu estou criticando essa pessoa? Por que eu estou criticando essa situação? Esse tipo de pensamento, esse tipo de crítica, ela está me edificando? Ou será que é coisa da minha cabeça? Ou será que eu estou tomando conclusão das coisas sem realmente saber o fato? Ou será que eu só estou reclamando por realmente reclamar? Então, quando a gente faz esse exame de consciência, quando faz esse exercício prático de autoavaliação, a gente muda muito o modo como a gente olha para as coisas. E se eu paro de reclamar, me sobra mais tempo para eu fazer as coisas que realmente importam. Isso também vai ajudar a gente a ganhar muito tempo, tá? O que nos leva à ação de número 7, que é medite sobre o evangelho do dia todos os dias. Faça isso. Eu não estou falando aqui de religiosidade, mas eu estou falando aqui de espiritualidade. Existem estudos já de universidades americanas que fizeram ali com ressonância cerebral
que já identificaram que quando você tem uma meditação regular sobre algo positivo, o seu pensamento racional e o seu controle emocional, eles vão melhorar. Por quê? Porque você vai ativar e você vai aumentar a espessura do seu córtex pré-frontal. E aí você consegue desenvolver melhor as suas decisões. Então, o que é meditar sobre o evangelho do dia? Tenha um tempo dentro da sua rotina para você fazer ali o seu devocional, para você ler o evangelho do dia e meditar um pouco, parar um pouco, ter a sua conversa com Deus, ter o seu desenvolvimento espiritual, olhar para dentro de você, olhar realmente para tudo aquilo que está acontecendo e começar a tomar boas decisões em relação àquilo que você está passando. Para de ficar olhando somente para aquilo que está acontecendo na sua vida e comece a entender o porquê que você está passando pelo que você está passando, o porquê que você está sentindo o que você está sentindo e tome decisões para tentar fazer diferente, para tentar resolver problemas, para tentar reclamar menos, para tentar ser mais organizado. E aí, quando você desenvolve a sua espiritualidade, você está desenvolvendo e se aproximando daquilo que Deus espera de você, da sua contribuição aqui na Terra, que todos nós temos um chamado e nós precisamos nos alinhar a ele, tá? Então, coloque essas ações em prática, pratique aí por 21 dias de maneira consistente. Você viu que são ações muito simples, que você não precisa de grande tempo aqui para você praticar, que isso já faz parte da sua rotina. E aí é só você fazer isso de maneira intencional, que eu tenho certeza que isso vai mudar muito a sua relação com o tempo. E se você quer entender mais ainda quais são aí os benefícios do desenvolvimento dessas ações e como que isso pode influenciar positivamente no nosso desenvolvimento como um ser integral, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.